consome tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem ele foi, hoje ele é, acho que o sempre ele será. A brisa que sopra no campo, a fonte que nasce na serra, sempre será sal da terra, a estrela de cada manhã. Ontem ele foi, hoje ele é, acho que houver, sempre ele será. Acho que houver, sempre ele será. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saúdo a todos com o lema para essa semana, que se encontra em Isaías capítulo 25, versículo 9, que diz: naquele dia todos dirão, Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Queridos, palavra de esperança, palavra que nos chama a perseverarmos no ensinamento do Senhor, no convívio com o Senhor, na comunhão diária com Ele. Palavra que nos chama a estarmos perto do Senhor. Eu saúdo a todos com essa palavra. Queremos iniciar nosso culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Obrigado, Senhor, porque Tu tens planos maravilhosos para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque se permanecermos contigo, Tu nos promete bênçãos, a salvação e a alegria plena na Tua presença e na presença de todos aqueles que andaram contigo e depositaram sua fé, sua esperança em Ti. Ajuda-nos, Senhor, diante das nossas lutas diárias, das nossas tentações, a não abandonarmos a Ti, mas permanecermos firmes nos Teus ensinamentos, na Tua palavra. Por Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos e pedimos. Amém. Queridos, quero compartilhar um texto hoje que fala de conhecimento. Ele se encontra em Oséias, capítulo 4, os versículos 1 até o 9, que diz o seguinte: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Até aqui
essa palavra do Senhor. Queridos, o texto de hoje é uma advertência muito séria contra o povo de Israel e de repente contra nós também. Havia uma corrupção generalizada em Israel e o profeta Oséias chama todos a ouvirem a palavra do Senhor contra eles. Deus os levaria a um tribunal e traria as acusações aos seus pecados contra todos. As duas maiores acusações eram falta de amor e de conhecimento de Deus. À medida que formos ouvindo, vamos tentando fazer uma relação conosco, com o nosso tempo, com o que nós vivemos hoje. Falso testemunho, mentiras, assassinatos, roubo, adultério carnal e espiritual, violência e sangue de inocentes derramado. O desvio de 5 mandamentos são citados nesse trecho. E o conhecimento de Deus está inseparavelmente ligado aos seus mandamentos. Será que existe algo parecido em nosso meio? Não é assim que, de uma forma geral, a sociedade mundial está vivendo? Falsos testemunhos em tribunais, em canais de informações, falsos testemunhos para se iniciar uma guerra, fofocas, mentiras por todos os lados, roubo de todas as formas, seja no governo, com desvios de verbas, de todas as formas, seja entre nós. Assassinatos subindo de uma forma assustadora no mundo, nos estados, nos municípios, violência e mais violência e muito sangue derramado. O pecado humano gera sofrimento e desordem em toda a criação de Deus e coloca a risco a toda a vida. Oséias desejava que os sacerdotes, os líderes religiosos e todo o povo percebessem que estavam longe da palavra de Deus, percebessem sua maldade e pecado e se arrependessem. Todos haviam se afastado da aliança com o Senhor. O profeta anuncia a sentença. Toda a terra sofre e sofrerá as consequências dessas barbaridades cometidas pelo povo. Não existe verdade, não existe amor e nem conhecimento de Deus, e isso gera desavenças, divisões, sofrimentos entre toda a criação e o ser humano. Deus abre um processo contra os sacerdotes, contra os profetas. Tudo o que estava acontecendo eram consequências das atitudes dos sacerdotes, dos líderes religiosos. Falta de conhecimento, negligência em anunciar a palavra de Deus, o que era certo, ganância, avidez pela ganância, por poder, por extorsões. Não é isso que também vemos por todos os lados hoje? Falsos sacerdotes que são mais apegados às coisas deste mundo do que à palavra de Deus, estão mais dispostos a buscarem a própria glória do que glorificarem ao Senhor. Outras denúncias foram feitas também aos sacerdotes, aos profetas, por meio de outros profetas. Mas parece que não surtia efeito. Olhem o que nós lemos em Isaías. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. E os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis.
Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Jeremias 2, versículos 8 e 9. Por que esses profetas rejeitaram o conhecimento de Deus, do Senhor? Deus também os rejeitou e os rejeitará. Os sacerdotes foram instituídos e instruídos para anunciarem a palavra do Senhor com clareza e, além disso, viver essa verdade. Os sacerdotes eram aqueles que deveriam dar às pessoas o correto conhecimento de Deus e não apenas serem funcionários, empregados de práticas rituais, de tradições que afastam de Deus. Mas, como disse antes, eles se apegaram às coisas deste mundo, a poder, a riquezas e todo tipo de injustiças contra Deus e o povo. Com seu comportamento e ensino, eles distorceram a palavra de Deus. E muitos ainda distorcem. Ao invés de darem glória a Deus, ao Senhor, eles o desonraram e o difamaram diante do povo e das nações vizinhas. Ouvi certa vez de uma liderança de uma paróquia sobre um pastor que havia passado por lá fazendo todo tipo de bobagens. Eles disseram: mas ele era um bom pastor, fazia os cultos bonitos, fazia muito bem os ofícios, de forma clara. Ou seja, muitos da paróquia achavam que o empregado pastor fazia um bom trabalho dentro da comunidade. Fora era problema dele. A vida pessoal dele era problema dele. Não praticava o que ensinava e ensinava o que não prestava com suas práticas. Mas essa acusação de Deus não era somente contra os sacerdotes, os profetas, os religiosos. Ninguém é poupado. O povo conseguiu, ou melhor, o povo seguiu os seus líderes religiosos. Todos trocaram a glória de Deus pela sua própria, quando o abandonaram. O apóstolo Paulo fala de algo muito parecido no seu tempo. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a glória de Deus, a verdade de Deus, pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 21 a 25. O principal pecado do povo era a falta de conhecimento de Deus. E conhecer a Deus, queridos irmãos, é reconhecê-lo como Senhor soberano, é aceitá-lo como Senhor acima de todas as coisas, como Salvador, ter um relacionamento pessoal com Ele. Queridos, fiquei pensando que de repente o povo num primeiro momento se sentiu aliviado com as palavras do profeta, porque talvez não eram diretamente para eles, mas para os sacerdotes, para os líderes religiosos. Mas ao fim do texto nós vimos, as acusações eram para todos, também para o povo. Todos se afastaram do Senhor e de sua palavra. Talvez corramos o risco
de acharmos que esse texto não tem nada a ver conosco hoje. Talvez pensemos como o povo de Israel daquela época, que o problema era somente dos sacerdotes. Mas vejam o que o apóstolo que o apóstolo Pedro fala em sua primeira carta. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguns de vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículos 9 a 10. Irmãos, a partir de Cristo, todos somos sacerdotes. Será que ainda temos consciência disso? Todos somos chamados a levarmos e a vivermos a palavra de Deus, a levarmos o conhecimento de Deus às pessoas, a glorificarmos Ele como Senhor das nossas vidas. E isso me incomoda bastante. Podemos também estarmos negligenciando essa tarefa. É o que eu venho apontando sempre sobre nossos lares, sobre nossa família, sobre ensinar a palavra de Deus e viver essa palavra aos nossos filhos. Estamos deixando de ser sal e luz deste mundo. Queridos irmãos, se deixarmos isso acontecer, a vida vira um caos, uma bagunça total, pois a maldade toma conta. Uma vida sem Deus provoca uma cegueira. Uma vida sem Deus provoca falta de bênçãos. E os desejos pecaminosos tomam conta da gente. E não foi para isso que Deus nos libertou em Cristo. Pelo contrário, em Cristo, queridos irmãos, nós temos a verdadeira vida. Por isso não podemos abandonar o Senhor, se queremos ver dias felizes. Sigamos a palavra de Cristo que disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Lucas 21, 33 ou 34. Olha o que Paulo disse aos Efésios também. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, o Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 17 ao 20. Então, queridos, guardemos em nossos corações, aprendamos a palavra de Deus, ensinemos ela com diligência à nossa família, pois essa palavra é vida e ela não muda. O Senhor deseja se encontrar, se revelar a nós. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele,
Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Isaías 55, versículos 6 e 7. Evangelho no Antigo Testamento. Porque sou eu que conheço os seus planos, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Jeremias 29, 11 a 14. Queridos, voltemos os nossos olhos, nosso coração, todo o nosso ser para esse Senhor amoroso, que quer nos dar o melhor. Deixemos de seguir as outras coisas que nos afastam, que nos levam cada vez mais para longe de Deus e nos trazem dor e sofrimento. Que esse seja o desejo de cada um e que o Senhor nos ajude a glorificá-lo em nossas vidas, nos dê conhecimento, clareza da sua palavra, através da ação do seu Espírito Santo. Que assim seja e que nós tenhamos como objetivo buscar, conhecer e praticar cada vez mais essa palavra. Palavra que é vida, que traz salvação, anúncio de perdão, de paz e esperança a todos nós. Que assim seja. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Obrigado, Senhor amado, porque o teu desejo não é o nosso mal. Pelo contrário, o teu desejo é de salvar, é de resgatar, é de dar vida digna a todos nós. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nós nos esquecemos disso. Ajuda-nos, Senhor, a te conhecer cada vez mais, a te amar, a amar o nosso próximo e a praticar a tua palavra. Fortaleça-nos para isso, Pai querido. Guarde e proteja cada um que está ouvindo essa palavra. Fortaleça-nos na fé, na esperança em teu Filho Jesus Cristo, que já demonstrou com sua vida, com sua morte e com sua ressurreição o quanto tu nos ama. Ajuda-nos, Senhor. Clamamos pela tua misericórdia. Tem piedade de todos nós. Tem piedade, Senhor, das pessoas que estão vivendo em locais de conflito, de guerra, das pessoas inocentes que têm morrido. Tem piedade, Senhor, da tua igreja, dos teus sacerdotes, dos teus líderes, do teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a nos voltarmos inteiramente para ti e abandonarmos os nossos maus caminhos. Guarde e proteja, Senhor, cada família da nossa paróquia, das nossas comunidades, dos teus filhos espalhados mundo afora. Dê força, dê ânimo também ao seu Teno, à dona Érica, ao seu Augusto. Tu estejas cuidando deles, Pai, nesse tempo de enfermidade que eles têm passado, ao seu Deni. Esteja restaurando a saúde deles, também da Deli, da Tami, da Rosana. Cuida, Senhor, das pessoas que estão enlutadas, abatidas, que a tua bondosa mão esteja carregando cada um. E aquilo que não lembramos com nossas palavras, incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Fiquemos na paz dele. Amém. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. A tua palavra é semente, e tu és o semeador. O meu coração é a terra, e tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra